Pronto. Na última aula, gente, a gente começou aí o assunto de conjuntos, né? E aí estudamos essa primeira parte, né, teórica, que fala dos conjuntos, que os conjuntos, como vocês estão vendo aqui, só uma revisada, eles podem ser apresentados de forma numérica, né, por ordenança, e por propriedade também, que é quando vem uma sentença matemática, e você vai organizar e colocar ela de uma forma que fique mais de fácil entendimento, né? E daí a gente seguimos com os estudos e viu também a questão da relação de pertinência, que era quando a gente falava, analisava se um elemento estava pertencendo ao conjunto ou não. Aí a gente utilizava o símbolozinho, né, parecido com um E, para dizer se esse conjunto estava sendo, aliás, se o elemento estava pertencendo ou não. E daí a gente seguiu para fazer o primeiro exercício, né? Eu já adianto que esse exercício ele faz parte, né, da segunda etapa de avaliação. Como a gente está em aula online, gente, a gente vai, né, pelo menos nessa primeira parte, a gente vai responder junto, né? Esse exercício, deixa eu ver quantos tem aqui, mas eu acredito que tem 4. Tem 4 exercícios, certo? Eu vou fazer alguns com vocês, ou pelo menos dar uma explicação sobre eles, e o restante vocês vão tentar fazer e fazer aquele sistema, né? Me envia a atividade quando estiver pronta pelo privado. Algum de vocês pode estar perguntando, professor, mas você não colocou o PDF ainda no grupo. Verdade, certo? Eu estou fazendo essa explicação inicial aqui, e é por isso que eu também estou deixando as aulas gravadas, porque quando vocês pegarem um PDF, provavelmente na próxima aula, certo? Na aula, acho que de terça-feira, a aula de terça-feira eu vou deixar um pouco livre, certo? Eu vou postar lá a atividade para que vocês façam e vou deixar o assunto já que vocês precisam estudar logo em seguida. E daí a gente entra online novamente na aula seguinte para que a gente possa tirar aí as dúvidas, certo? Para não ficar a todo momento com essa aula virtual e vocês não disponibilizar um tempo para responder as atividades. Então, voltando aqui, a gente respondeu a questão número 1, que se tratava aí dos conjuntos numéricos, né? E já que a gente está estudando os conjuntos, então seria interessante que a gente visse, né, os conjuntos numéricos. Deixa eu ver se eu consigo ligar minha caneta aqui. Então você tem aqui o conjuntos numéricos, que aí a gente viu que tem alguns específicos, né? Vou colocar uma corzinha aqui. Tem o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, irracionais, e aquele que englobava todos os conjuntos era chamado de conjunto dos números reais, indicado pela letra R. Certo? O conjunto dos números naturais, por sua vez, se trata de todos os números positivos, todos os números inteiros, viu? Não são aqueles números que têm vírgula, que são em forma de fração. O conjunto dos números naturais trata de todos os números inteiros positivos. E daí surgiu outro conjunto, né, que a gente viu que era o conjunto dos números inteiros, e aí ele englobava aí os números negativos e os números positivos, incluindo o zero, que na verdade todo conjunto inclui o zero. Viu também o conjunto dos números racionais, que aí englobava os naturais, os inteiros, os positivos e os negativos, e ainda as frações, os números com vírgulas, porcentagem, certo? Esse era o conjunto dos números racionais.
E também vimos sobre o conjunto dos números irracionais, que são números diferenciados, né, que tem uma característica especial, como é o caso das raízes, né, que não possui valor exato, que é o caso da raiz de 3, a raiz de 2, o número π, o número de Euler e tudo e por aí vai, certo? E, por último, a gente englobou o conjunto dos números reais, que são todos esses números que apareceram nos outros conjuntos, que vai estar dentro, incluído nos números reais, certo? A gente resolveu as questões e a gente vai agora partir para a questão número 2. Ela diz o seguinte: antes de a gente responder, só fazer aqui um diagramazinho, pode ser uma dúvida que vocês estejam com ela. Essa aqui poderia ser a representação do conjunto dos números reais. E dentro dela está o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos racionais e, em separado, dentro de outro conjunto aqui, conjunto dos números irracionais. Certo? Esse conjunto aqui, irracionais. Ele está dentro do conjunto dos números reais. Certo? Porém, ele fica de forma isolada. Nem todo número consegue entrar dentro dele. Feita essa observação, a gente pode seguir aqui com o próximo exercício, que é o número 2. Lembrando que é bom você estar anotando ou depois assistir o vídeo. Às vezes eu digo que é melhor anotar, porque às vezes o vídeo dá errado. Teve uma vez que não saiu o áudio, aí eu não consigo postar. Certo? Então, se possível, você anote, porque isso aí vai ser cobrado como avaliação. Eu vou mandar, inclusive, para a escola, porque a escola vai imprimir e entregar aqueles alunos que de nenhuma forma têm internet e nem conseguem acompanhar, certo? A desvantagem para esses alunos seria porque não vai ter essa aula online, né? Essa aula que a gente está aqui debatendo o assunto, explicando e tirando as dúvidas. Para eles apenas vão ler o conteúdo e vão tentar responder, certo? Mas aí, por vocês estão felizardos, estamos aqui com a sala com 13 pessoas, certo? Inclusive, eu vou tirar um print agora para registrar a presença de vocês. E fiquem à vontade, viu, para tirar as dúvidas. Não fique com dúvida, não. A gente volta quantas vezes for necessário para explicar, certo? Então, voltando aqui para a nossa realidade dos exercícios, a gente tem essa questão seguinte: considerando que f é igual a x tal que x, aqui em cima, ó, acompanha aí. O primeiro conjunto é o conjunto f. Ele diz o seguinte: x tal que x é estado do sudeste brasileiro. E g igual a x tal que x é capital de um país sul-americano. Olha só. Esse conjunto só vai poder entrar as capitais de um país sul-americano. E no conjunto F só vai poder entrar estados do sudeste brasileiro. Então você vai montar esse conjunto, certo? E ele diz mais aqui, ó, quais das sentenças seguintes são verdadeiras, ou seja, ele dá uma série aqui de informações, você não precisa listar aí todas os países sul-americanos, né? Nem todos os estados do sudeste brasileiro, mas você aí precisa pelo menos saber para indicar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas, certo? No outro slide eu coloquei aqui, ó, o conjunto F, ele está em forma de sentença, né? Em forma de propriedade, toda vez que ele vem assim, ele vem em forma de propriedade, ó, x tal que x é estado do sudeste brasileiro. E aí eu transformei esse conjunto, gente, no diagrama de Venn. Isso aqui, vocês estão vendo, essa bola aqui, esse círculo com esses nomes dentro, ele é conhecido como diagrama
vem, que é uma forma de representar conjunto. Inclusive, ela aparece muito também aí, principalmente quando a gente vai tratar de interseção entre conjunto, união entre conjunto, ela aparece muito, certo? Que não vem o caso aqui dos nossos estudos, mas o diagrama de Venn, ele sempre está presente. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei todo esse conjunto aqui, transformei ele num diagrama de Venn, que também é um conjunto. E daí coloquei dentro os estados do Sudeste brasileiro. Quem são? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Então, na dúvida, confere lá no mapa, né? Vai no Google, pesquisa, será que o professor está certo, tal. Vai olhar lá e conferir, né? Mas aí, gente, eu já conferi e deu certo, viu? E daí, você pode começar a responder, né, verdadeiro ou falso aqui nas questões. A primeira letra A, ele trata do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, Rio de Janeiro, aí tem um símbolo aqui de pertence, ó. Então, Rio de Janeiro pertence a F. Rio de Janeiro pertence ao conjunto F. O que é que vocês acham? Pertence. Pertence, né? Rio de Janeiro, ele faz parte dos estados do Sudeste brasileiro. Então, essa aqui é verdadeira. Aí ele vem falar do México, como a gente não montou ainda o conjunto G, né, que fala dos países, das capitais dos países sul-americanos. Então, vamos pular a letra B e vamos tentar resolver apenas os que têm Sudeste. Depois a gente vê a questão dos países, certo? Então, México é país, Lima provavelmente é uma capital, Montevidéu provavelmente é uma capital, né? Espírito Santo, ele está dizendo aqui, gente, na letra A, que Espírito Santo ele tem um símbolozinho aqui, ó, cortado. O que é que significa? Não pertence, né? Espírito Santo não pertence a F. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por quê? Porque, na verdade, Espírito Santo pertence, né? Está aqui, ó. Ele está dizendo que não pertence. Então, é afirmação falsa. E aqui a letra F, São Paulo, ele diz que pertence a F. É verdade ou é mentira? Verdade também, né? São Paulo faz parte dos estados do Sudeste brasileiro. Então, veja que é fácil, gente. Não é difícil, não. Você vai apenas analisar, certo? Analisar se faz parte do conjunto. Na verdade, o nosso objetivo maior nesse conteúdo é tentar se apropriar dessas ideias, certo? Tentar identificar o que é um conjunto, se ele pertence, não pertence, se está contido ou não, e também os conjuntos numéricos, né? Aqueles que a gente já falou, conjuntos naturais, dos inteiros, certo? Então, tenta focar mais nessa parte, beleza? Vamos ver o que é que ele vai, como é que a gente vai resolver as outras questões, as outras afirmações, né? E agora eu fiz aqui o conjunto G. Bem, vamos colocar aqui, a gente lembra, né, que foi verdadeiro aqui, Espírito Santo foi falso, e aqui verdadeiro. Pronto, faltou México, Lima, Montevidéu. Então vamos lá. Eu procurei aqui, gente, colocar a informação. Aqui ele primeiro ele deu conjunto na forma de propriedade, e aí ele diz que é capital de um país, olha só, sul-americano. Ele não está falando aqui que é da América Central, da América do Norte. Pelo que eu entendi aqui, é do sul-americano, né? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Acho que eu escrevi alguma coisa.
E, gente, é uma lista enorme, certo? Os países sul-americanos, você tem uma lista grande aí, certo? Eu anotei aí os países. Você tem aqui, ó, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. E cada país desse tem uma capital, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? O conjunto, ele trata apenas de quê? Da capital. Ele não está falando do país, não. Aí você vê aqui na letra B que você já pode queimar ela e dizer que é falsa. Por quê? Porque México não é uma capital, e sim o quê? Um país. Então, essa aqui é falsa. Lima. Vamos ver Lima aqui, ó. Lima, ele não é país, e sim está aqui no meio da capital, ó, das capitais, aliás. Lima. É capital de quê? Do Peru. Então, faz parte do conjunto que mostra a capital de um país sul-americano. Então, Lima está dentro do conjunto, né? E eu coloquei aqui o conjunto, ó, gente. O diagrama de Venn. Certo? Então, Lima está dentro. O que é que ele está dizendo aqui sobre Lima na letra C? Lima não pertence a G. Isso é verdade? Falso. É falso. Falso. Justamente porque Lima realmente está dentro do conjunto G que trata aí das capitais dos países sul-americanos. E essa letra D, hein? O que é que vocês me respondem? Montevidéu. Alguém lembra aí do que é essa É capital? verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Montevidéu, nem se eu colocasse aqui, o pessoal ia saber, né? Geralmente tem jogo lá da Libertadores. Essa capital é a capital do Uruguai. Certo? Então, o que eu quero aqui é que vocês percebam a lógica da coisa. O que é que vocês vão fazer? Tem uma informação aqui, por exemplo, dentro desse conjunto G aqui, teve uma informação muito importante. Talvez você precisasse recorrer ao Google, né, para saber todas as capitais dos países, certo? E não deixa de ser um indicativo para que você também estude a parte de geografia, certo? Essa questão foi muito bem feita, bem elaborada, certo? Faz uma ponta aí entre matemática e geografia, certo? E as outras questões, gente, vêm no mesmo perfil, ó. Aqui eu trouxe com números, certo? Só para a gente entender uma questão teórica também que eu vou resolver com vocês. Na verdade, eu vou deixar apenas a 4, né? Para vocês responderem. Mas essa questão aqui, ó, diz o seguinte: sendo n igual a 0, 3 e 5, vou até colocar aqui. Classifique as sentenças a seguir como verdadeiro ou falso. Certo? Então, isso aqui, gente, é um conjunto, veio em forma de que aqui? Alguém sabe dizer? Números primos. Ela veio em forma de números, né? Veio numerada. Coincidentemente, tem números primos aqui, né? Tem um número 3, que é primo, tem um número 5, que também é primo. Só que ele finaliza, certo? Ele não colocou 3 pontinhos aqui. Então, não garante que é todos os números primos. Ele diz que apenas esse conjunto ele é limitado, formado por números, né? Inclusive o zero aí. O zero é um elemento, né? Faz parte do conjunto. O zero não é primo aí, certo? Então, ele apenas colocou o n como um conjunto numérico. E ele colocou esse conjunto na forma enumerada, por ordem, usando chaves, certo? Se você quiser facilitar, se você estiver acostumado com o diagrama de Venn, então você pode colocar aqui, ó, 0, 3 e 5. Inclusive, quando a gente for estudar funções, viu, a gente vai utilizar muito o diagrama de Venn.
E aí você coloca uma letrinha aqui fora que representa o conjunto. Essa letra sempre é maiúscula, certo? Então, a gente vai aqui, olhando para cá, ou para cá, para o diagrama, a gente vai entender se o número pertence ou não, ou se está contido. A palavra contido está dizendo que está dentro, certo? Os símbolos que está aparecendo aqui, que vocês talvez não saibam, ó, eu coloquei o contido, né? Significa contido, ou contém. Tem outro símbolo aí que vocês provavelmente não vão identificar, que é esse aqui. Alguém sabe que símbolo é esse? Se souber, pode dizer, viu? Conjunto vazio. Esse símbolo representa um conjunto vazio. Certo? E o restante dá para saber. Né? Foram esses dois símbolos. Na medida que for aparecendo símbolos, gente, tem muitos, viu? Mas, à medida que for aparecendo, a gente vai colocando um nome neles e vocês vão identificando e memorizando. Então, esse C geralmente aparece muito, ele é chamado de contido ou contém. Certo? Então, você tem aqui, ó, 5 pertence a M. Ele está dizendo que 5 pertence ao conjunto M. Aí você olha aqui para o conjunto M, vê se o 5 está lá dentro, como está, né? Então, aqui é verdade, verdadeiro. Aí ele coloca aqui, 3 está contido em M, ou seja, 3 está dentro de M. Verdade? Verdade, né? Letra C. O conjunto vazio pertence a M. O que é que vocês acham dessa informação? Vocês acham que isso acontece realmente? Existe um conjunto vazio dentro do conjunto M? Aí eu coloco uma observação, peço para vocês anotarem. O conjunto vazio representado pelo símbolo está presente, vou colocar até assim, está presente em todos os conjuntos. Ou seja, o conjunto vazio ele está dentro de qualquer conjunto. É uma propriedade, é uma afirmação, é uma teoria verdadeira sobre os conjuntos, certo? Então, a gente agora sabe que o conjunto vazio, ele pertence, ele está dentro de todo e qualquer conjunto, certo? Então, eu posso dizer que essa afirmação aqui também é verdadeira. O conjunto vazio pertence a M, verdade. 0 pertence a M. Verdade? 0 é o conjunto, é o número, o elemento está dentro de M. Então, verdadeiro. Aqui, gente, você pode entender dessa forma. O conjunto vazio contém o conjunto M. O conjunto vazio contém o conjunto M. Isso é verdade? Falso, né? Por quê? Porque o conjunto vazio, o próprio nome está dizendo, ele é vazio. Não tem nada dentro dele. Certo? Então, não posso dizer que o vazio contém o conjunto M. Esses símbolos aqui saíram muito parecidos, certo? Mas, na realidade,
Eu vou tentar trazer eles para vocês no formato que realmente é. Letra F, 0 igual ao conjunto vazio. Ele está dizendo que o elemento 0 é igual ao conjunto vazio. Isso aqui também é outra informação falsa, viu? O elemento 0, ele é um elemento, certo? Ele não é... Porque o zero ele indica uma coisa nula. O zero é nada, muita gente diz isso, né? Mas quando se trata de conjunto, o número zero, ele é um elemento assim como os outros também, né? Como o 3, como o 5. Então, se o conjunto é vazio, ele não pode ter o elemento dentro dele, no caso do zero. Então, aqui é falso também. E aí ele coloca zero, está contido, eu vou usar esse termo, igual usei com o número 3. Zero está contido em M. Ou seja, zero está dentro de M. Zero está aqui dentro de M. Verdade? Certo? A próxima aula eu vou trazer uma observação e alguns exercícios falando sobre o símbolo. Vocês me lembram? Vocês vão trazer. O símbolo está contido e contém. Para que fique mais claro. E aí, gente, eu deixo uma missão para vocês, certo? Nessa questão número 4. Essa questão é muito parecida aí com aquela que a gente falou dos países e das capitais, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Ele diz o seguinte, responda. Use um diagrama de Venn para representar os conjuntos A e B, tais que A é conjunto dos países da América do Sul. Olha só. Vou colocar as dicas, viu? Essa eu não vou responder, não. Essa aí é com vocês. O conjunto, primeira dica, o conjunto A é os países da América do Sul. Então, você vai montar aí, certo? O conjunto A, que são os países da América do Sul. Lembrando aí, gente, eu não sou fera em geografia, não, mas como a gente mora na América, né? E a gente sabe que existe a América do Norte, lá em cima, que tem os países como Estados Unidos, Canadá, se eu não me engano, e México. E depois desce para a América Central, que tem aí um outro bocado de países, né? Não sei nem quantos, não lembro agora. E tem também os países do Sul, América do Sul, certo? Que é o que a localidade que a gente está. Brasil, Argentina, Uruguai, por aí vai. Eu acho que dá uns 12 ou 13 países, certo? Então, você vai montar um conjunto A com os países da América do Sul, viu? E outro conjunto B, e ele quer em específico o diagrama de Venn. Então, não é de todo jeito que você vai montar esse conjunto. Ele quer que você monte através do diagrama de Venn, certo? Que é aquele círculo com os países dentro. E o conjunto B é o conjunto dos países do continente americano. Continente americano. Então, se é o continente americano, então é todas as Américas, certo? América do Norte, América Central e América do Sul. É o que vai formar o continente americano. Então,
ele quer um conjunto, que é o conjunto A, com os países da América do Sul, e ele quer um conjunto B conjunto B são os países do continente americano, ou seja, formado pela América do Norte, América Central e América do Sul. Certo? Vocês vão fazer isso aí, montar esse conjunto, certo? A ideia é só essa, montar esse conjunto e apresentar e enviar. Se alguém quiser tirar print, já pode, porque eu vou postar a atividade provavelmente na terça-feira. Certo? A gente já fez a aula, ou talvez antes. Se eu conseguir preparar ela hoje, deixar ok para enviar para a coordenação, eu já envio hoje. Certo? Mas se não, eu envio na terça-feira na nossa aula, para que vocês tenham tempo de fazer e me entregar. Certo? De preferência, se vocês, como aí já está respondida a número 1, 2 e 3, vocês só vão fazer a 4 na aula de terça-feira. Daí faz, conclui e aí eu fico aguardando o envio para mim no WhatsApp. Certo? Aí lá vai as dicas da letra B, explicação. Reproduza o diagrama obtido no item anterior e nele destaque o conjunto dos países do continente americano que não, olha só aqui, ó, que não se localizam na América do Sul. Então, ele quer que você reproduza, né, novamente o diagrama, obtido pode até usar o anterior, certo? Você faz num espaço que dê para colocar, né, todas as Américas juntas, que inclusive é o conjunto B, e daí você vai destacar o conjunto. Eu acho que no começo da aula vocês viram, né, que eu fiz um conjunto grande, disse que era o conjunto dos números reais, coloquei aqui dentro os naturais, os inteiros, os racionais, e fiz um destaque especial para esse conjunto aqui, ó, que era o conjunto dos números irracionais. Certo? Então é isso que você vai fazer nessa questão, só que agora usando os países. Certo? Então, você vai fazer um destaque, o conjunto dos países do continente americano que não se localizam, aliás, na América do Sul. Ou seja, todos que estão na América do Sul vão estar fora. Certo? Ficou alguma dúvida, gente?